mais um ano se passa e novas recordações são acrescentadas. De surpresas até decepções, da Copa do Mundo até as eleições, fatos, eventos, tragédias e tudo mais. 2014, um ano que ficará na história. Estas e outras surpresas você verá agora na Retrospectiva 2014 na TBS. Boa noite. Boa noite. Vamos começar com as boas notícias. Em 17 de abril, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, anunciou a descoberta de um planeta de tamanho aproximado ao da Terra e no qual pode existir água em forma líquida. O planeta que orbita a estrela anã Kepler 186 e que recebeu o nome provisório Kepler 186f fica na constelação Cisne a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra. Ele foi analisado pelos telescópios Gemini North, de 8 metros, e Keck 2, de 10 metros, ambos instalados na Mauna Kea, no Havaí. O Brasil saiu do mapa mundial da fome em 2014, de acordo com o relatório global da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e que foi divulgado no mês de setembro. A FAO considerou dois períodos distintos para analisar a subalimentação no mundo, de 2002 a 2013 e de 1990 a 2014. Segundo os dados analisados entre 2002 e 2013, caiu em 82% a população de brasileiros em situação de subalimentação. A organização aponta também que entre 1990 e 2014 o percentual de queda foi de 84,7%. Agora vamos falar sobre política. O início do ano foi marcado por diversas manifestações nas cidades do Brasil, sendo a maioria delas contra os gastos do governo com a Copa do Mundo realizada aqui no nosso país em junho deste ano. Os protestos ficaram conhecidos pelo jargão "não vai ter Copa". Em uma dessas manifestações, o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, que cobria os protestos que aconteciam no centro do Rio de Janeiro, foi atingido na cabeça por um rojão, em fevereiro. Santiago teve morte cerebral após ter afundamento de crânio. O mês de abril de 2014 marcou os 50 anos do golpe militar de 1964. Tal assunto voltou a ganhar força não só apenas pela data, mas pelas revelações que começaram a surgir sobre o tempo em que os militares estiveram no poder através da Comissão Nacional da Verdade, que com a ajuda de documentos e de testemunhas tem trazido ao conhecimento público muitas verdades daqueles anos. Em julho, foi anunciada oficialmente a aposentadoria de Joaquim Barbosa como ministro do Supremo Tribunal Federal. Barbosa era presidente do STF e pediu a aposentadoria muito precocemente, pois sua aposentadoria compulsória ocorreria somente em 2024, quando completará 70 anos. Em seu lugar, foi escolhido como novo presidente do Supremo o ministro Ricardo Lewandowski. Barbosa presidiu o STF na fase final do mensalão, da qual também foi relator. O fato de comandar o corte durante o maior julgamento criminal de sua história, com seu estilo duro e confrontador, tornou sua presidência uma das mais marcantes do tribunal, mais do que pelo fato de ser um ministro negro. O papel central desempenhado por ele no julgamento, que serviu como ponto de inflexão no judiciário brasileiro, e pela popularidade alcançada por punir políticos corruptos, foi o legado de seus quase 11 anos de permanência no Supremo. Em maio desse ano, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou o início da captação do volume morto do Sistema Cantareira, a principal fonte de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, em uma operação inédita no Brasil. A medida de utilizar água que fica no fundo das represas, bem abaixo do nível de captação das comportas, foi
solução encontrada para escapar do racionamento de água. Foram gastos pelo governo estadual 80 milhões para construir canais e instalar bombas para a retirada de água nas represas Atibainha e Jaguari-Jacareí. Em outubro foi realizada uma das mais históricas e disputadas eleições presidenciais em décadas. Os candidatos Aécio Neves do PSDB, Dilma Rousseff do PT e Marina Silva do PSB esquentaram o clima na disputa. No primeiro turno, a candidata Dilma e o candidato Aécio passaram para o segundo turno com 41,59% e 33,55% respectivamente. A candidata do PSB, Marina Silva, que era até então favorita para disputar o segundo turno com a presidente e candidata Dilma, ficou fora com apenas 21,32%. O polêmico segundo turno foi envolvido em denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras e acusações de corrupção em governos do candidato Aécio Neves em Minas Gerais. Ao final da disputa mais acirrada em anos, a presidente e candidata Dilma Rousseff do PT foi reeleita com 51,64% contra 48,36% de Aécio, o percentual mais apertado em 25 anos, quando Fernando Collor de Mello derrotou Luiz Inácio Lula da Silva nas primeiras eleições diretas. E essa emocionante disputa presidencial também teve o seu momento de tragédia. Em 13 de agosto, o então candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, embarcou em um avião de modelo Cessna Citation Excel, que saiu do Rio de Janeiro em direção ao município de Guarujá, em São Paulo, para cumprir a agenda de campanha. Por volta das 10 horas, o avião, após arremeter devido ao mau tempo, caiu em cima de um quintal em Santos, no bairro do Boqueirão, matando todos os ocupantes da aeronave e ferindo 6 pessoas que estavam em solo. A morte do ex-governador de Pernambuco fez com que todo o rumo das eleições fosse alterado. Após toda a repercussão da morte e muitas especulações em torno do nome da candidata a vice na chapa de Eduardo, Marina Silva, o PSB oficializou Marina como candidata, tendo como vice Beto Albuquerque. Eduardo Campos foi sepultado no dia 17 de agosto no cemitério do Santo Amaro, no Recife, ao lado do túmulo do avô Miguel Arraes. 2014 também foi marcado por muitos crimes. O Brasil viu o início do ano a crise do maior sistema penitenciário do Maranhão. Foram casos bárbaros de decapitação, detentos esfolados vivos e cadáveres espalhados que chocaram o país. Mesmo sendo o maior complexo prisional do estado, com capacidade para 1.700 homens, atualmente a penitenciária está superlotada, abrigando acima do que pode receber, 2.200. Como se não bastasse o caos, no interior da prisão, os detentos também tentaram demonstrar força contra o governo maranhense, ordenando uma onda de ataques nas ruas da capital, São Luís. Em abril, um crime paralisou o país. O desaparecimento do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, que havia sido visto pela última vez no dia 4 de abril às 18 horas, quando ia dormir na casa de um amigo que ficava a 2 quadras de distância da residência da família. No dia 6 de abril, o pai do menino disse que foi até a casa do amigo, mas foi comunicado de que o filho não estava lá e nem havia chegado nos dias anteriores. No início da tarde do dia 4, a madrasta foi multada por excesso de velocidade. A infração foi registrada no ERS 472, em um trecho entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho. Graciele trafegava a 117 km por hora e seguia em direção a Frederico Westphalen. O comando rodoviário da Brigada Militar, CRBM, disse que ela estava acompanhada do menino. O pai registrou o desaparecimento do menino no dia 6 e a polícia começou a investigar o caso. No dia 14 de abril, o corpo do garoto foi localizado. Segundo as investigações da Polícia Civil, Bernardo foi morto com uma superdosagem de um sedativo e depois enterrado em uma cova rasa, na área rural de Frederico Westphalen. O inquérito apontou que Leandro Boldrini atuou no crime de homicídio e ocultação de cadáver como mentor, juntamente com Graciele. Ainda conforme a polícia, ele também auxiliou na compra do remédio em comprimidos, fornecendo a receita. Leandro e Graciele arquitetaram o plano.
assim como a história para que tal crime ficasse impune, e contaram com a colaboração de Eudevânia e Evandro. Vamos sair um pouco desse campo, apesar de não falar sobre o mundo. Em fevereiro, o mundo assistiu à crise da Ucrânia. A decisão de aproximar a Ucrânia da Rússia, ao invés de assinar um acordo com a União Europeia, deflagrou um intenso conflito na Ucrânia. Houve muito derramamento de sangue e o então presidente Viktor Yanukovych foi destituído. A população, dividida entre pró-russos e pró-União Europeia, tenta sobreviver a ataques de ambos os lados. Os militantes armados e as forças do exército não cessam. Na Crimeia, um referendo decidiu pela anexação ao território russo, agravando ainda mais a situação. Internacionalmente, um abismo está sendo aberto entre a Rússia e as potências do Ocidente. As sanções e quebras de acordos de todos os lados. Vamos ver onde é que vai parar isso. Em março, um caso deixou o mundo totalmente intrigado. O voo da Malaysia Airlines MH370, que realizava a rota entre Kuala Lumpur, na Malásia, e Pequim, na China, levando 227 passageiros e 12 tripulantes, desapareceu dos radares após aproximadamente 1 hora de voo na madrugada do dia 8 de março, enquanto sobrevoava o Golfo da Tailândia, no Mar da China. Até o momento do desaparecimento dos monitores de radar, a tripulação não relatou nenhuma anomalia com o voo. Os sistemas do avião também não enviaram mensagens por satélite, o que deveria ocorrer automaticamente em caso de falha. Em 24 de março, o governo malaio comunicou oficialmente que o voo caiu no mar, no Oceano Índico, sem deixar sobreviventes. Segundo registros feitos por satélite, o avião voou por mais 7 horas após desaparecer dos radares, com todos os seus sistemas de comunicação desativados. Em julho, um outro avião da Malaysia Airlines foi abatido na cidade de Donetsk, na Ucrânia, perto da fronteira da Rússia. Quase 300 pessoas morreram. O governo dos Estados Unidos, por meio da vice-presidente Joe Biden, confirmou que o avião foi abatido por um sistema de mísseis antiaéreos de fabricação russa chamado Bukhar. Em maio, o presidente do Uruguai, José Mujica, assinou a regulamentação que criou o primeiro mercado legal de maconha do mundo. A lei permite aos uruguaios o consumo de 40 gramas de maconha por mês e criou clubes canábicos, e também permite o cultivo de até 6 plantas em casa. A maconha, assim também, pode ser vendida em farmácias. Em agosto, a epidemia do Ebola, declarada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, deixou o mundo em estado de alerta. A designação só havia sido usada 2 vezes antes, para a gripe suína em 2009 e para o ressurgimento da polio, ainda em 2014. Até o exato momento, a doença matou pouco mais de 6 mil pessoas e foram registrados mais de 18 mil casos. A doença afetou 6 países da África, sendo eles Guiné, Libéria, Serra Leoa, Nigéria, Senegal e Mali, e mais os Estados Unidos e a Espanha. Em novembro, um grupo de 43 estudantes desapareceram sem deixar vestígios no México, quando se dirigiam à cidade de Iguala para protestar contra reformas educacionais em um grupo bem maior de cerca de 100 pessoas. No caminho, seus ônibus foram interceptados por policiais que, segundo acusações da Procuradoria-Geral Mexicana, foram designados pelo prefeito de Iguala, José Luiz Abarca. Sua ordem teria sido de que esses policiais enfrentassem os estudantes para impedir que chegassem até a cidade. O prefeito tinha medo de que o discurso de sua esposa Maria de Los Ángeles Pineda, que é diretora de uma organização de proteção à criança, fosse interrompido. Após confrontos com os policiais, 3 estudantes morreram e parte do grupo conseguiu escapar para ver os 43 jovens sendo levados do local em carros oficiais. O que aconteceu a partir daí segue em investigações.
Após todas essas relações, a população tomou conta das ruas em lugares como Cidade do México, capital do país, e Acapulco, em protestos contra a violência. Bom, agora vamos falar sobre os esportes. Em junho ocorreu a 20ª edição da Copa do Mundo de Futebol, que foi realizada aqui no Brasil e que reuniu milhares de pessoas atraídas para ver em campo 32 seleções de diversos países. Apesar da temporada ter sido recheada de protestos por aqui no Brasil, o clima de animação tomou conta dos torcedores que agitaram as 12 cidades sede. Mas a animação perdeu lugar para a tristeza de muitos torcedores brasileiros. No jogo das semifinais entre Brasil e Alemanha, realizado no dia 8 de julho, a seleção brasileira ficou marcada pela esmagadora derrota sofrida por expressivos 7-1, sendo assim a pior derrota da história do Brasil em Copas. A seleção alemã seguiu em frente e sagrou-se vitoriosa após vencer a seleção argentina por 1-0 na prorrogação. Em abril foi realizada uma cerimônia no Vaticano que canonizou 2 papas, o polonês João Paulo II e o italiano João XXIII. A canonização dupla reuniu em um único evento o atual Papa Francisco e o Papa Emérito Bento XVI, que renunciou ano passado em uma situação inédita na história moderna da Igreja Católica. Em 2014 também se completaram 20 anos da morte do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu em 1994 disputando uma corrida em Imola, a bordo da Williams. Em memória de Senna foram realizados uma missa em Imola e um tributo no mesmo lugar, e que reuniu também o piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. Boa noite, aqui com quem nos fala é Deus, e estou aqui para divulgar a lista dos falecidos no ano de 2014, depois do nascimento do meu filho. São eles: Gabriel Garcia Marques, Jair Rodrigues, Ariano Suassuna, Eduardo Campos, Robin Williams, Roberto Gomes Bolanhos, Rubem Alves, José Wilker, Nelson Neto, João Ubaú Ribeiro, Luciano do Vale, Antônio Armínio de Moraes, Norberto Alexandre, Paulo Goulart, Fernandão do Internacional, Maurício Torres, Osmar de Oliveira, Márcio Tomás Bastos, Adélio Chateau, Eusébio, Samuel Klein das Casas Bahia, Hugo Caravana, Marlene, Abelardo da Hora, Dom Tomás Balduino, Mãe de Ná, Plínio de Arruda Sampaio do Sol, Ariel Charan, Sérgio Guerra do PSDB, Eduardo Coutinho, Marli Marley, Fausto Fanti, Manuelita Lustosa, Canarinho, Bellini e Açores. A retrospectiva 2014 da Rede TBS chegou ao fim. Agradecemos pela sua audiência, um feliz 2015 e uma boa noite.